Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 47. Assim está escrito: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre aprendendo com Bartimeu a relacionar-se com Jesus. Nós conhecemos de cor e salteado esta passagem, este fato, o cego de Jericó, tão bem conhecido por todos os cristãos, e sempre temos lições que são colocadas em destaque para que possamos aprendê-la. Este é o teor da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, que podemos observar aqui, capítulo 15 e o versículo 4, ele deixou registrado assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, existem várias lições que podemos aprender do texto bíblico. E, em especial, desta parte, referindo-se a este cego na estrada de Jericó, o cego Bartimeu. Era filho de Timeu. Então, ele estava à beira do caminho, mendigando. Em dado momento, acontece um caminhar diferente e ele tem a percepção muito afinada e logo descobre que alguma coisa diferente está acontecendo. Quando perguntam, dizem a ele que era Jesus que estava passando por ali. Ele certamente ouvira falar de Jesus. As pessoas que foram beneficiadas por Jesus devem ter tido algum contato com este Bartimeu e falado a ele. Quando ele ouve que é Jesus, ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, olhando para este ponto, nós observamos aqui a primeira lição que podemos aprender: como relacionar-se com Jesus, está nos sendo ensinada por Bartimeu. Quando ele ouviu que era Jesus, ele passou a clamar a Jesus. Então, o que podemos aprender aqui é que nós também devemos clamar a Jesus. A melhor maneira de nos relacionarmos com Jesus é clamando a Ele. O cego Bartimeu clamou a Jesus. As pessoas queriam interrompê-lo ou repreender que ele não clamasse, que não fizesse isto, que deixasse Jesus caminhar o seu caminho. Pelo contrário, ele recebeu nesta repreensão uma motivação e um encorajamento maior, porque o clamor dele não era às pessoas. Ele estava clamando a Jesus, mas as pessoas estavam se incomodando com este clamor. E o que fez ele então? Começou a clamar então mais alto ainda, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, vejamos aqui o primeiro ponto no relacionamento com Jesus, é que nós devemos clamar a Jesus. Em toda e qualquer situação da nossa vida, o nosso clamor deve ser dirigido à pessoa de Jesus. É a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que devemos clamar. Ele foi colocado pelo Pai como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então, a obra que Ele fez e continua a fazer, nós devemos reconhecê-lo como Senhor e como Salvador
e clamarmos a ele. Foi o que o cego fez, o Bartimeu. Ele passou então a clamar a Jesus. E o clamor deste cego, deste Bartimeu, foi tão intenso, profundo e tocante, que ele tocou o coração de Jesus, que, vale dizer, era carregado da compaixão de Deus pelos que sofrem, e Jesus moveu-se de íntima compaixão ao ouvir este clamor, e ele não somente parou na estrada, mas ele pediu que trouxessem o Bartimeu até a sua presença. As pessoas não estavam entendendo nada. Para eles era um que estava perturbando o silêncio, mas para Jesus era alguém carente e necessitado que estava reconhecendo-o como filho de Davi e que ele era dirigido pela misericórdia com a qual ele compadecia-se das pessoas. Então, ao clamar a Jesus, Jesus parou para ouvir aquele clamor. Ouvindo o clamor, Jesus parou e pediu que trouxessem o Bartimeu. Quando ele foi chamado pelas pessoas e disseram a ele: levanta-te, que ele te chama, ou tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, ele então nos ensina uma segunda lição. A primeira é clamar a Jesus. A segunda, quando Jesus ouve o nosso clamor e nos chama à sua presença, é nosso dever obedecer ao chamado de Jesus. Então ele levantou-se e foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. Então, segundo ponto que nós aprendemos aqui é que precisamos, uma vez que clamamos, que o Senhor Jesus nos chama, nós temos que obedecer e irmos ao encontro dele. O chamado de Jesus não é para ser ignorado, não é para ser desprezado, mas é para ser atendido. Ele chama em razão do que ele pode fazer na nossa vida, dentro da necessidade que nós estamos tendo naquele momento. Então, ao chegar diante de Jesus, Jesus então diz a ele a pergunta, o que quer que faça, e ele então diz que eu tenha vista. Então, o terceiro ponto que nós aprendemos aqui com Bartimeu no relacionamento com Jesus é que, ao Jesus ouvir o nosso clamor, que clamamos a ele, quando ele ouve o nosso clamor e nos chama, e nós vamos ao seu encontro, ele tem bênçãos para a nossa vida. Ele, para o cego, ele tinha a cura física, ele tinha a visão dos olhos que ele precisava. Mas não foi somente isto o que ele alcançou de Jesus. Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Então, não somente a cura física, mas também a espiritual, ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, recebeu de Jesus a salvação. Assim também, quando nós clamamos ao Senhor e ele nos chama e nós obedecemos o seu chamado, nós recebemos dele a salvação. Quando clamamos a Jesus, ele manda que nos apresentemos diante dele. E a este Bartimeu, que ao clamar por Jesus, foi ouvido, foi chamado por Jesus, obedeceu o chamado que lhe fez, foi à presença de Jesus, recebeu dele a cura, tanto física quanto espiritual. O quarto ponto do relacionamento é que diz-nos aqui, o último versículo: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, esse quarto ponto do relacionamento com Jesus é segui-lo como seu discípulo, como seu aprendiz, como seu servo. Então, seguir a Jesus pelo caminho. Então, aprendemos aqui com Bartimeu 4 lições de como nos relacionarmos com Jesus.
Primeiro, clamando a Ele. Quando clamamos na esperança e na fé de que Ele ouvirá o nosso clamor. Ao ouvir o nosso clamor, Ele apresenta-se, nos chama para próximo de si. Então nós devemos obedecer também o chamado de Jesus para a nossa vida. A semelhança do Bartimeu. Ao ser chamado, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Terceira lição: chegando diante de Jesus, ele recebeu o que mais precisava: a visão dos olhos e a visão espiritual, ou seja, a salvação por meio da fé. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então, quando vamos a Jesus, nós recebemos dele a salvação. E por fim, ao desfrutar e experimentar esta grande, poderosa salvação de Deus através de Jesus, o que o Bartimeu fez? Seguiu a Jesus pelo caminho. Nós devemos, então, uma vez que clamamos e fomos chamados por ele e recebemos a salvação, segui-lo pelo caminho. Seguir sempre aprendendo. Seguir como um discípulo, como um aprendiz, como um servo de Jesus. Então estas são as lições que nós aprendemos na maneira de se relacionar com Jesus. Você tem feito assim? Você tem clamado a Jesus? Ele tem chamado você? Você tem atendido o chamado de Jesus? Porque quando você clama, ele ouve o clamor. E ao ouvir o clamor, ele chama, porque ele tem a solução para as nossas necessidades. E quando o Bartimeu foi a Jesus, recebeu a salvação. Quando vamos a Jesus, recebemos salvação, cura, libertação, transformação, restauração, proteção, livramento, direção. Recebemos tantas coisas da parte de Jesus. E quarto, a partir do momento em que recebemos as dádivas de Deus através de Jesus, é o nosso dever segui-lo pelo caminho. Você continua seguindo a Jesus? Siga-o até o fim. Seja leal, fiel e sincero. Aqui está a maneira que aprendemos com Bartimeu de nos relacionarmos com Jesus, clamando a ele, obedecendo ao seu chamado, recebendo o milagre ou a salvação e seguindo-o pelo caminho até o momento em que ele nos levará para a sua presença. Pense, reflita e siga no caminho com Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.